Livro Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, A Causa da Minha Cegueira no Século XIX, capítulo 20, parte 2. A ideia dos esponsais substituiu com rapidez as antigas aspirações, impressionando-me os conselhos do digno servo do Evangelho, que me calaram fortemente. Afoito e apaixonado, entreguei-me ao nobre anelo com grandes arrebatamentos do coração, passando a preparar-me, satisfeito, para sua consecução. Dada, porém, a situação melindrosa em que me colocara na casa paterna, desarmonizado com o gênio de meu genitor, e a pobreza desconcertante que me tolhia as ações, mantive em segredo os projetos de consórcio elaborados carinhosamente pelo coração que perdidamente se enamorara. Dentre as numerosas moçoilas que alindavam nossa aldeia com a graça dos atrativos pessoais e as prendas morais que lhes eram recomendações inesquecíveis, destaquei uma, sobrinha de minha mãe, a qual havia muito admirava, sem contudo ousar externar sequer a mim mesmo os ardores que me avivavam o peito ao avistá-la e com ela falar. Chamava-se Maria Magda, era esbelta, linda, corada, com longas tranças negras e perfumadas que lhe iam até a cinta, o belo par de olhos languidos e sedutores. Como eu, era filha de nobres arruinados, com a vantagem única de ter adquirido boa educação doméstica e mesmo social, graças à boa compreensão de seus pais. Passei a requestá-la com ardor, muito enamorado desde o início do romance, tal como seria lógico em um caráter violento e rebelde. Senti-me correspondido, não suspeitando que somente a solidão de uma aldeia isolada entre os arrabaldes tristes de Toledo, onde escasseava a rapaziada galante, criara a oportunidade por meus olhos considerada irresistível. Amei a jovem Magda, com indomável fervor, em suas mãos depositando meu destino. De bom grado ter-me-ia para sempre refugiado na alenidade de um lar honradamente constituído, pondo em prática os ditames do generoso conselheiro. A adversidade, no entanto, rodeava-me os passos, arrastando ao meu encontro tentações fortes nos trabalhos dos testemunhos inadiáveis, tentações das quais me não pude livrar. Graças ao mau gênio que me infelicitava o caráter, a insubmissão do orgulho ferido com revolta desde o berço predominava em minhas atitudes frente a um desgosto ou de uma simples contrariedade. Maria Magda, com quem secretamente eu concertara aliança matrimonial para a ocasião propícia, preteriu-me por um jovem madrilenho, primo de meu pai, adepto oculto da reforma, que visitara a nossa humilde mansão, conosco passando a temporada estival. Tratava-se de guapo militar de 25 anos, a quem muito bem assentavam os cabelos longos, os bigodes luzidios e aprumados, como bom cavalheiro da guarda real que era, a espada de copos reluzentes como ouro, as luvas de camurça, a capa oscilante e bem cheirosa, que lhe dava ares de herói. Chamava-se Jacinto de Ornelas e Ruiz, e acreditava-se, ou realmente era, conde provinciano, herdeiro de boas terras e boa fortuna. Entre sua figura, reconhecidamente elegante, as vantagens financeiras que arrastavam e a minha sombra rústica de lavrador bisonho e paupérrimo, não seria difícil a escolha para uma jovem que não atingira ainda as 20 primaveras. Jacinto de Ornelas não voltou sozinho à sua mansão de Madrid. Maria Magda concordou em ligar seu destino ao dele pelos vínculos sagrados do matrimônio, deixando a aldeia, afastando-se para sempre de mim, risonha e feliz, prevalecendo-se para a traição infligida aos meus sentimentos de dignidade,
do segredo dos nossos projetos, porquanto nossos pais tudo ignoravam a nosso respeito, enquanto eu, humilhado, o coração a sangrar, insuportáveis torturas morais, tinha desde então o futuro irremediavelmente comprometido para aquela existência, falindo nos motivos para que reencarnei, olvidando conselhos e advertências de abnegados amigos em vista de inconformidade e da revolta que eram o apanágio da minha personalidade. Jurei ódio eterno a ambos, rancoroso e despeitado, desejei-lhes toda sorte de desgraças, enquanto projetos de vingança compeliram minha mente a sugestões costumosas de maldade, tornando minha existência num inferno sem bálsamos, num deserto de esperanças. Minha aldeia tornou-se-me odiosa. Por toda parte por onde transitasse, era como se defrontasse a imagem graciosa de Magda, com suas tranças negras baloiçando ao longo do corpo. A saudade inconsolável apoucava-me o ser, humilhando-me profundamente. Envergonhava-me ante a população local pela traição de que fora vítima. Supunha-me ridicularizado, apontado por antigos companheiros de folguedos, acreditando girar o meu nome em torno de comentários chistosos, pois muitos havia que descobriram o meu segredo. Perdi a atração pelo trabalho. O campo se me tornou intolerável por humilhar-me ante a recordação do faceiro aspecto do rival que me arrebatara os sonhos de noivado. Em vão, compassivos amigos aconselharam-me a escolher outra companheira a fim de associá-la ao meu destino, advertindo-me de que o fato que tão profundamente me atingira seria coisa vulgar na vida de qualquer homem menos vigoroso e irascível. Ardente e exageradamente sentimental, porém, aboli o matrimônio de minhas aspirações, encerrando no coração revoltado a saudade do curto romance que me tornara desditoso. Então sussurraram novamente ao meu raciocínio as antigas tendências para o sacerdócio. Acolhi-as agora com alvoroço, disposto a me não deixar embalar pelas cantilenas, fosse de quem fosse, encontrando grande serenidade e reconforto a ideia de servir à igreja enquanto levasse a progredir minha humílima condição social. Não seria certamente difícil se recursos financeiros escasseavam, haviam um nome respeitável e parentes bem vistos que me não negariam auxílio para a realização do grande intento. Escorei-me ainda na impetuosa esperança de vencer, de ser alguém, de subir fosse por que meio fosse, contando que ultrapassasse Jacinto na sociedade e no poder, fazendo-o curvar-se diante de mim, ao mesmo tempo de que qualquer modo humilhasse Maria Magda, obrigando-a a preocupar-se comigo, ainda que apenas para me odiar. A morte de meu venerando genitor simplificou a realização de meus novos projetos. Afastei as razões apresentadas por minha mãe, tendentes a me deterem na direção da prosperidade, substituindo o braço forte que se fora. Inquietação insopitável desvairava meus dias. Ideias ominosas firmavam em meu cérebro num estado permanente de agitação e angústia, estabelecendo-se um complexo em meu ser, difícil de solucionar no decurso de apenas uma existência. Seguidamente presa de pesadelos alucinatórios, sonhava noites a fio que meu velho pai, assim outros amigos falecidos, voltavam do túmulo a fim de me aconselharem a deter-me na pretensão adotada com vistas ao futuro, preferindo o consórcio honesto com alguma de minhas companheiras de infância, pois era esse o caminho mais digno para facultar-me tranquilidade de consciência e ventura certa. Todavia, o ressentimento por Magda, incompatibilizando-me com novas tentativas sentimentais, desfazia rapidamente as impressões tentadas a meu favor pelos veneráveis amigos espirituais que desejavam impedir praticasse eu novos e deploráveis deslizes frente à lei da providência.
Fiz-me sacerdote com grande facilidade. A Companhia de Jesus, famosa pelo poderio exercido em todos os setores da sociedade, regidas pela legislação católico-romana e pelos feitos e realizações que nem sempre primaram pela obediência e o respeito às recomendações do excelso patrono, de cujo nome usou e abusou, proporcionou-me auxílios inestimáveis, vantagens verdadeiramente inapreciáveis. Instruí-me brilhante e rapidamente a sua sombra, como tanto almejara desde a infância. Absorvia sequioso o manancial de ilustração que me ofertavam na comunidade, ao observar em minhas ambições frementes, fácil instrumento que seria eu para se amoldar sob o férreo domínio de suas garras. Era como se minha inteligência apenas recordasse do que era dado a aprender, tal poder de assimilação que em minhas faculdades existia. Minha gratidão, por sua vez, não conheceu limites. Prendi-me à companhia com todas as forças de que dispunha minha alma ardorosa. Obedecia aos superiores com zelo fervoroso, servindo-os a contento, indo mesmo ao encontro dos seus desejos. Os interesses da Igreja, como do clero da organização em foco, aprendi a respeitar e servir acima de todas as demais conveniências, fossem quais fossem, tal como bem assentaria a um velho jesuíta. Não me referirei à causa divina, não a exposei dela, não cogitando a fim de edificar minha alma com as claridades da justiça e do dever. Tampouco aprendi a amar a Deus ou a servir o Mestre, Redentor do seio da comunidade a que me filiara.